Olá, o tema de hoje é o significado profundo do batismo. Por que o batismo é importante? Por que as pessoas precisam ser batizadas? Quais as controvérsias que existem a respeito do batismo em diferentes denominações cristãs? Esse é um tema fundamental para a vida espiritual das pessoas e, por isso, merece ser tratado com atenção. Hoje nós não temos a Alice aqui por questões de conflito de agenda, então eu vou conduzir sozinho este debate. Mas antes de começar a falar do tema propriamente dito, solta a vinheta. O batismo é um sinal da conversão do ser humano. Esse é o seu significado. O ato do batismo em si é como um rito de passagem. Existem na vida humana outros ritos de passagem. Por exemplo, o casamento, a cerimônia do casamento é um rito de passagem. Duas pessoas passam da vida de solteiro para a vida de casado. O casamento podia ser feito sem cerimônia nenhuma. Alguns casais até fazem assim, vão lá no juiz e casam e vão embora para casa. Mas, normalmente, há uma festa, que é um rito de passagem. Havia um outro rito muito comum na sociedade, que era a festa de 15 anos da menina. Hoje é menos comum, mas ainda existe, que o rito significava a apresentação da menina à sociedade. Então, ela fazia 15 anos e era apresentada à sociedade. Então, ela passava a fazer parte do rol dos adultos, e às festas, aos bailes, etc. E por isso havia a festa de 15 anos que marcava esse momento. Um rito de passagem. E o batismo é um rito de passagem. Passa-se da velha vida sem Jesus, que é dominada pelo pecado, para uma nova vida com Jesus, que é orientada pelo Espírito Santo. O batismo demonstra publicamente isso. A Bíblia chama a conversão de novo nascimento. E o batismo mostra exatamente esse conceito. Morre-se para uma vida anterior, uma vida que não tinha Jesus, que era caracterizada por determinadas coisas, e passa-se para uma nova vida, a vida cristã, a vida dirigida e pautada por Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o significado profundo e real do batismo. Agora, o batismo gera algumas controvérsias, infelizmente. Os seres humanos adoram controvérsias, adoram discutir, adoram ficar dizendo eu sou certo e você está errado, eu estou com Deus, você não está, e assim por diante. E essas controvérsias nascem de alguns aspectos, algumas coisas que estão escritas na Bíblia e que às vezes são entendidas de um jeito ou de outro. E eu vou começar trazendo para vocês dois versículos. O primeiro deles está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhe Jesus: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse versículo parece apontar que o batismo é uma condição para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se não houver batismo, não há salvação. É isso que esse versículo parece apontar. Mas aí você vai lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Repara, aí o batismo nem é citado. Paulo simplesmente diz que você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo é o Salvador e foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, e você precisa confessar isso.
publicamente, abertamente. Se isso acontecer, a salvação vem. Então, parece haver uma contradição aí, mas, na verdade, não há. O que acontece é o seguinte: Paulo está dizendo que a salvação depende apenas da crença e da confissão pública dessa crença. Já o texto de Marcos, quando Jesus diz: indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, nesse contexto, o batismo é a confissão pública da fé. Não é o ato em si do batismo que salva. A confissão pública da fé e o batismo é isso, é um rito de passagem, como eu já expliquei. Você confessa que você crê em Jesus Cristo, você diz isso publicamente, porque o batismo é uma atividade, é uma cerimônia pública, você está cumprindo as condições de Romanos. Então, quando Jesus fala em batismo, o que ele está querendo dizer é: você tem que fazer uma confissão pública da sua fé. Não existe agente secreto de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que dizer que você crê em Jesus como seu Salvador. E a melhor forma de afirmar isso é na cerimônia do batismo, que é um rito de passagem. Mas isso não quer dizer que o batismo em si é a condição de salvação. Não. O reconhecimento real com a boca de que Jesus é o Salvador é que é a condição de salvação, juntamente com a fé, evidentemente. Portanto, não há contradição. E a gente precisa entender o batismo dentro desse contexto. É um rito de passagem, é um rito que demonstra publicamente uma determinada coisa, assim como quando os noivos vão e fazem um casamento religioso, eles saem dali casados. A partir disso, desse momento, todo mundo reconhece aquelas duas pessoas como marido e mulher. Para todos os efeitos, eles passam a ser tratados como marido e mulher. Houve um rito de passagem, os dois passaram de uma situação de solteiros para uma situação de casados. O batismo, você passa da situação de não cristão para a situação de cristão. É um rito de passagem. Mas a condição de salvação é a confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. Por isso que todos os ritos de batismo de adultos, nós já vamos falar da controvérsia do batismo de crianças, exigem que o pastor, o padre, faça a pergunta se a pessoa que está sendo batizada aceita Jesus como seu Salvador. Isso é parte da cerimônia, do cerimonial, da liturgia do batismo. O pastor pergunta: você rejeita o pecado, você aceita Jesus como seu Salvador, etc. Porque esse é o cumprimento da condição de salvação. Você publicamente afirmar que Jesus é o Salvador, que você acredita nele, acredita na ressurreição dele. Isso é comum. Agora, há duas grandes controvérsias sobre o batismo. A primeira é a forma de batizar. Há três formas de batizar. Uma é aspersão, é como se borrifar água na cabeça da pessoa; derramamento, o pastor, o padre vem e derrama, né, de um jarro água sobre a cabeça da pessoa; e imersão, quando a pessoa é batizada numa piscina, num rio, no mar, e ela realmente imerge nas águas para depois sair das águas. Isso é muito comum, há muitas denominações cristãs que batizam assim. Lá mesmo em Israel, tem uma região chamada Jordanite, que é o Pequeno Jordão, uma região onde o Rio Jordão é estreito, que é usado para as pessoas para batismo. Milhares de pessoas vão lá todos os anos para serem batizadas no mesmo rio em que Jesus foi batizado e da mesma forma que Jesus foi batizado. Mas existem outras formas, que não é a imersão, conforme eu digo, a aspersão, que é a coisa mais comum. O pastor, o padre, mete a mão numa água, né? A mão vem molhada com água e bota na mão da pessoa e diz:
eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse é a aspersão. E tem também o derramamento, derrama mesmo. Isso normalmente não é feito com criança, porque a criança vai engolir água, vai beber, vai etc. Então é usado a aspersão. São as três formas. E é uma grande controvérsia sobre isso. Muita gente dizendo que só aceita o batismo se for por imersão, porque foi assim que Jesus foi batizado. Eu acho essa uma controvérsia vazia, uma controvérsia sem sentido, porque há muitas coisas que nós não fazemos hoje como elas eram feitas no tempo de Jesus, e nem por isso a gente deixa de ser cristão, deixa de ser um seguidor dele, etc. Então, por exemplo, Jesus respeitava o sábado. A Bíblia tem inúmeras discussões sobre respeitar o sábado. E os cristãos adotaram o domingo, que foi o dia que Jesus ressurgiu dos mortos, no domingo de Páscoa. Então, é uma diferença. Os judeus, na época de Jesus, e os primeiros cristãos, seguiam os costumes judaicos. Não comer carne de porco, respeitar o sábado, ser circuncidado. Hoje, nada disso é exigido dos cristãos. E se a gente olhar ao longo da história, inúmeros costumes, inúmeros hábitos. Por exemplo, a Santa Ceia, no tempo do início da igreja cristã, a comunhão, era feito numa refeição, era uma refeição de fato. Tem até uma passagem de Paulo que diz assim: vocês não têm comida em casa, vocês vêm para a comunhão, para a Santa Comunhão, para comer, e alguns bebem. Quer dizer, isso é impensável hoje em dia, porque o que as igrejas fazem, de uma forma ou de outra, é servir um, um pouquinho de suco de uva ou de vinho e um pedacinho de pão. Os católicos usam a hóstia para representar aquilo que foi feito lá. Então, nós não fazemos como foi feito naquela época. E assim por diante, ou muitos outros hábitos nós não temos daquela época. Então, por que exigir este ato, este mergulhar efetivamente na água e sair efetivamente da água, que é o batismo por imersão? Por que isso não pode ser enxergado de uma maneira mais simbólica, como a gente faz em outras coisas? Mas cristãos adoram controvérsias. Cristãos adoram disputar questões teológicas, dizer eu tenho razão, aquele não tem, etc. E tem até um livro muito interessante cujo título é assim, Águas que Dividem. Ele está falando do batismo. Então, ele está mostrando as divisões que o batismo causa, ao ponto de, se eu sou batizado numa igreja cristã e chego na outra, é, pode acontecer da outra não reconhecer o meu batismo. Isso, por exemplo, acontece se alguém é batizado fora da Igreja Católica e vai para a Igreja Católica por algum motivo, o batismo não será reconhecido. Isso acontece também se você foi batizado por aspersão ou derramamento e você vai para uma igreja que quer o batismo por imersão. Então, eu, sinceramente, não consigo ver mérito nesta discussão. Acho esta discussão uma discussão vazia, uma discussão que só divide. Era muito mais fácil se chegar a um acordo de como fazer isto e evitar de ficar discutindo e perdendo tempo com esse tipo de questão. Existe uma segunda controvérsia, que essa sim eu acho mais relevante, é a questão do batismo de crianças. E a controvérsia é a seguinte: quando os evangelhos se referem ao batismo, eles se referem assim: quem crer e for batizado será salvo. Né? O batismo significando o rito de passagem. Ou quem crer e confessar publicamente será salvo. E aí, muita gente diz que só é possível batizar de fato pessoas a partir de uma certa idade, que é a partir da idade da razão, digamos assim, que a pessoa passa a ter um entendimento daquilo que está fazendo.
e, portanto, as crianças não deveriam ser batizadas. Por outro lado, há uma preocupação que, não havendo batismo, acho que como ficaria a situação das crianças a respeito de salvação, isso tem muita controvérsia a esse respeito. Por isso, muitas igrejas, os católicos são deles, a denominação que eu frequento, que é o metodismo, também é outra, batizam crianças. Entendendo também que é uma forma de graça, é uma forma de colocar graça na vida da criança, etc. Aquelas igrejas que batizam crianças têm uma segunda cerimônia, que alguns chamam de confirmação, outros chamam de profissão de fé, onde aí a pessoa, já com entendimento, vai e é perguntada e assume realmente a fé em Jesus Cristo perante a comunidade publicamente. É como se houvesse um outro rito de passagem. Faz-se o batismo para criança, mas cria-se um segundo rito de passagem, que é essa confirmação, que esse rito, sim, cumpre as condições que a Bíblia coloca. Então, na verdade, o batismo, nessas denominações cristãs, a cerimônia tem um nome de batismo, mas, na verdade, os efeitos do batismo ficam adiados para a cerimônia de confirmação. O que há aí, na verdade, é uma discussão de nome. Qual cerimônia que é o batismo? É a primeira, quando a criança é exposta à água, etc., eu te batizo em nome do Pai, ou a segunda, que é a cerimônia de confirmação, que a pessoa vai lá e publicamente assume a sua fé em Jesus Cristo e fala disso abertamente, e que nessa cerimônia acaba não tendo qualquer coisa referente à água. Então, repara, a discussão é muito mais semântica, de nome, do que de fundo, porque todas as religiões, todas as denominações cristãs, melhor dizendo, elas têm um rito de passagem em que a pessoa assume publicamente a sua fé em Jesus e, portanto, cumpre as condições que estão estabelecidas na Bíblia. Agora, isso é uma discussão interminável. É uma discussão que não acaba nunca. Deve batizar a criança, não deve batizar a criança, está errado, está certo, etc. E quando a gente olha com profundidade este tema, essa controvérsia, essa dificuldade, a gente vê que, na verdade, é uma coisa que não tem tanto sentido assim. No caso do batismo de crianças, eu até consigo ver uma certa lógica e dizer, bom, se o batismo da criança precisa ter uma segunda cerimônia para caracterizar realmente as condições que estão estabelecidos na Bíblia, no Novo Testamento, por que então chamar a cerimônia que é feita com as crianças de batismo? Por que não chamar de outro nome qualquer? Por que não deixar a água, a cerimônia com a água para a confirmação e com as crianças fazer uma coisa diferente? Também é razoável essa argumentação. Eu acho que tem algum mérito, embora a igreja que eu frequento ela batize crianças, eu entendo que há algum mérito nessa argumentação. Mas, por outro lado, qual é o problema de se fazer uma cerimônia com os pais, os padrinhos, que tem um significado social, uma importância para a família, etc., e ter depois a cerimônia da confirmação, quando a pessoa realmente é admitida como membro da igreja, como participante da igreja, porque aí sim ela afirmou a sua fé em Jesus, etc, etc, etc. Também eu não vejo mal nisso. O que eu quero dizer é que essa discussão também me parece, embora tenha um pouco mais substância do que a forma de batizar, também me parece uma discussão que é meio vazia, que se houvesse boa vontade de todas as partes, de todas as pessoas que lideram as igrejas, as denominações, podia ser resolvido com relativa facilidade. Porque, no final, nós estamos falando apenas de nomes que são dados a diferentes cerimônias.
E não é isso que é fundamental. O nome não importa, né? Isso me lembra uma outra discussão que eu fiz recentemente, está no nosso canal, sobre o nome verdadeiro de Jesus, que uma vez uma pessoa me procurou, um rapaz, dizendo que ele tinha sido ensinado pelo pastor dele que se ele não chamasse Jesus pelo nome real de Jesus, lá atrás, o nome que os judeus chamavam, que é Yeshua ou Yehoshua, se ele não chamasse por esse nome, Jesus não atenderia. Gente, vamos parar para pensar, isso é uma grossa asneira. O cristianismo está em centenas de países, em muitas, tem bilhões de pessoas, e Jesus não vai atender, não vai ouvir, se a pessoa não usar aquela palavrinha mágica, não faz o menor sentido. Então, é isso, a gente agrega coisas que não têm a ver na religião e coloca isso como obstáculo, como Jesus chamou de pedra de tropeço, porque faz as pessoas tropeçarem, faz as pessoas terem dificuldade. E o fundamental é o seguinte: você acredita em Jesus como seu Salvador? Você confessou Jesus como seu Salvador? Então, isso aqui é fundamental. É isso que a Bíblia pede. A Bíblia não pede uma cerimônia assim, assado, dirigido por A, por B ou por C. O que a Bíblia pede é que você cumpra essas duas condições, que você acredite em Jesus e que você confesse isso publicamente. Então, se você está, por exemplo, cristãos que já estiveram em situação de guerra, em situação em locais que não tinha água, não foram batizados. Quer dizer, não se considerou que a pessoa foi batizada porque ela não teve acesso à água, porque ela estava no meio de uma guerra? Não faz sentido isso. Não tem lógica isso. O que é importante é o espírito da coisa. Jesus falou isso inúmeras vezes. Por exemplo, quando ele discutiu o sábado, que ficavam cobrando dele que ele não podia curar no sábado. Imagina, a pessoa estava doente, ele não podia ver uma pessoa no sábado e não podia curar, porque curar é trabalho e não pode se trabalhar no sábado. E aí Jesus diz assim: o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O ser humano é mais importante que o sábado foi feito para dar ao ser humano um dia de descanso, de lazer, em que ele pudesse cultuar a Deus, estar com a família, etc. O sábado, ele tem uma função social, espiritual para o ser humano. O ser humano não pode se tornar escravo do sábado. Jesus falou isso, é a mesma coisa. O importante é a gente entender qual é o espírito do que você está discutindo aqui. Jesus, Paulo, eles falam, você precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca publicamente. Que melhor forma de confessar do que numa cerimônia que há toda uma liturgia que explica e fala disso, etc. Como um casamento, imagina num tempo de guerra, um casal não tem acesso a um pastor, a um padre, etc., e, e eles precisam seguir com a sua vida. Então, eles não podem orar a Deus, encomendar a relação dele, pedir que Deus apoie, proteja, etc., etc., e eles não tendo acesso a uma cerimônia, então eles não podem se juntar, porque não seria válida essa união. Eu não acho que é esse o espírito da Bíblia. O espírito da Bíblia é a pessoa realmente sentir que está fazendo a coisa certa, confessar, falar e, mais que tudo, fazer. Que adianta uma cerimônia de batismo maravilhosa se a pessoa que é batizada não faz nada, não segue o cristianismo? Ou o que adianta uma cerimônia de casamento, como eu já vi, em que o noivo era ateu e casou somente para fazer a cerimônia? Deus pode ter casado uma pessoa que não acredita nele com uma mulher que teoricamente acreditava nele. Olha que, olha como a gente olha para essas coisas, a gente vê que essas coisas elas se perdem. A gente perde o espírito da coisa. É claro que o ideal é você fazer a cerimônia certinha, etc. Mas a vida tem circunstâncias que às vezes não é possível. Então,
quando as circunstâncias elas impedem que as coisas sejam feitas da forma ideal, ou a gente olha para o espírito da coisa e a gente tem que fazer aquilo que é o que a Bíblia fala, ensina dentro do espírito do que ela está ensinando. Então, eu acho que é preciso parar com essas disputas pequenas por coisas que não têm a importância que é dada a elas e que essas coisas só fazem dividir os cristãos, jogar os cristãos uns contra os outros, porque não agregam nada e fazem com que as pessoas se critiquem, etc, etc. Que é uma grande besteira. O significado profundo do batismo, eu falei no começo dessa conversa aqui, é você confessar publicamente que você tem Jesus como seu Salvador, acredita que ele ressuscitou dos mortos e que é ele que vai te levar para junto a Deus. Esse é o significado do batismo. Então, a cerimônia precisa caracterizar isso dentro das possibilidades do momento, da situação, daquilo que existe, daquilo que não existe. Então, uma pessoa está morrendo, está numa cama de hospital, morrendo, e ela vira para o pastor e diz assim: eu quero ser batizada. Aí o pastor diz: não, não posso te batizar porque eu tenho que te mergulhar na água, eu não posso te levar com essa cama de hospital, esses tubos, tudo, para te mergulhar na água. Faz sentido isso? O pastor vai negar o batismo a quem está pedindo e diz: eu acredito em Jesus, porque existe uma circunstância que impede da pessoa ser mergulhada na água. Então, gente, vamos olhar para o cristianismo mais para o espírito das coisas, porque Jesus agiu assim. Foi assim que ele fez. Foi assim que ele tratou as coisas. O importante é você estar no caminho certo, ter a ideia certa, ter no seu coração a vontade de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, você crê, você confessa publicamente, você cumpriu a condição de salvação. Melhor ainda é fazer isso numa cerimônia que é um rito de passagem, onde as pessoas vêm, aplaudem, cumprimentam, abraçam. Eu mesmo, recentemente, junto com a Alicia, tivemos a alegria de nos tornarmos padrinhos de um jovem adolescente que resolveu aceitar Jesus, e ele não tinha sido batizado quando criança. Então, ele pediu o batismo, e o batismo foi dado a ele, e o batismo serviu como confissão de fé dele, e ele foi admitido na igreja, e ele, como estava sendo batizado, chamou um casal para servir de padrinhos, e nós tivemos a alegria de estarmos lá vendo isso. Nossa, é muito bom, mas se o jovem tivesse doente numa cama, seria negado a ele esse direito? Se ele tivesse, Deus livre e guarde, desenganado, morrendo? Não faz sentido. Gente, cristianismo, Jesus explicou e disse, é uma religião para libertar. Jesus disse na sua primeira fala pública, registrada na Bíblia, na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado: eu vim para libertar os cativos. Os cativos de quê? Do pecado, de todas essas coisas que atrapalham o que o judaísmo tinha, que amarravam as pessoas, faziam as pessoas serem escravos de hábitos, de requisitos, etc., que tiravam a pessoa daquilo que precisava ser feito. Jesus veio libertar. E a gente tem que olhar sempre para as coisas do cristianismo dentro desta linha. O que liberta? E a respeito do batismo, o que a Bíblia diz: crê em Deus, crê em Jesus como seu Salvador, crê que ele foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, pelo Espírito Santo. E crê também que ele vai te dar a salvação no final dos tempos. E fale isso abertamente. Não existe agente secreto de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme eu já falei. Isso é o que importa. O resto é acessório.
Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos, parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.